Na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Aderaldo Pereira. Atualmente estou trabalhando na comunidade Sagrada Família aqui em Porto Belo, na paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, da Arquidiocese de Florianópolis. E é uma honra poder partilhar com vocês a palavra do Senhor, que hoje nós vamos meditar do evangelista Mateus, capítulo 18, versículo 12 ao 14. Mateus, versículo 18, versículo 12 ao 14. E eu quero dedicar esse grande momento de oração e meditação aos nossos irmãos que estão passando por alguns conflitos esses que na nossa família que acontece como discórdia de família, às vezes problemas financeiros, às vezes por enfermidades. Então, muitas situações diferentes que a gente passa, e os nossos irmãos que estão passando por esse momento, a gente vai rezar por eles também e dedicar esse momento. Então, vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelista Mateus, capítulo 18, versículo 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurá-lo, aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, aqui a gente observa uma comparação que o Senhor Jesus faz com pastor de ovelha. Veja, naquele tempo era muito comum os pastores reunirem suas ovelhas e levarem para pastar, né? Procurar uma pastagem. E detalhe, não tinha terreno certo nem local certo. Assim como podia ser no terreno deles, podia ser em outros lugares que às vezes estavam invadindo, pegando até o terreno de outras pessoas. Mas eles tinham que levar as ovelhas para pastar. Então o Senhor Jesus faz um comparativo com esse pastor. Se ele tivesse 100 ovelhas e uma delas se perde, e esse pastor vai desesperado em busca daquela que se perdeu. Porém, veja bem, um detalhe muito interessante. As 99, ele deixa bem claro que o pastor deixa nas montanhas. Ou seja, deixa guardado também. Não deixa jogado, sabe? Para a gente não entender uma dupla interpretação. Ele deixa elas na montanha e segue em busca daquela uma que se perdeu. Então, se encontrar, como ele fala, se encontrar a ovelha que se perdeu, a alegria daquele pastor é imensa. A alegria dele é muito maior com aquela que encontrou do que com as 99 que estão nas montanhas, ou seja, estão guardadas de qualquer forma, né? Tá cuidado. Então, ele faz essa comparação. E olha só o que interessante. O Senhor Jesus diz que ele é um bom pastor, né? Em outra passagem. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E aquelas que são do meu aprisco me conhecem, né? Ele tem essa outra passagem. Isso é muito interessante porque quando Jesus se coloca agora como bom pastor,
ele está se referindo também a essa pessoa que cuida de suas ovelhas. E nós cristãos, somos batizados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazemos parte desse rebanho do Senhor Jesus. E quando ele fala em encontrar uma ovelha perdida, são aquelas pessoas que realmente não querem ouvir, não querem caminhar com o Senhor Jesus e às vezes até participavam de alguma forma em alguma igreja, né? E até, vamos dizer assim, era do rebanho, mas de alguma forma se perdeu. Então, andou por aí sem procurar a ajuda de Deus, e se um dia se converter, né? Se um dia encontrar Jesus de novo, Jesus encontrar ele, que é o encontro, né? E aceitar e voltar de novo para o rebanho, a alegria é muito maior do Papai do Céu. É assim que ele fez essa comparação. Então, assim, para nós entender melhor sobre essa história de Jesus que ele colocou aqui, a gente basta parar um pouquinho para meditar. Será como é que eu estou me comportando? Será que realmente eu não estou me comparando com essa ovelha perdida? Será que eu não estou andando igual essas ovelhas perdidas por aí? Às vezes é bom de se perguntar, porque às vezes o nosso egoísmo é tão grande que acha que a gente está todo o tempo dentro desse rebanho e às vezes com nossas condutas, né, acaba nos desviando e a gente não se tocando nesse lado. Mas se a gente parar para analisar conforme os olhos de Deus, a gente pode até procurar corrigir, né, algumas coisas que nós precisamos corrigir para estar sempre na presença dele. Nós não podemos ficar longe da presença do nosso Deus. Quanto mais longe nós ficar, mais o inimigo se aproxima, né? E essa ovelhinha que tanto o Senhor Jesus tem cuidado, vai ficar à mercê do inimigo, porque a gente vai estar longe do rebanho, ou seja, longe do pastor. Nós não podemos estar longe do pastor. O nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele tem que estar conosco conectado, ou seja, nós conectados com ele, para poder a gente não se perder. E se um dia a gente se perder, que a gente tenha coragem e a humildade, né, de se arrepender dos pecados e voltar para Jesus, porque não tem outro caminho. Só existe esse caminho, o Senhor Jesus. Ele sim, ele é o nosso caminho que nos conduz ao céu, aonde está o Papai do Céu nos aguardando. Que nós possamos entender essa mensagem de hoje, uma vez que a gente está celebrando o Advento, né? Onde estamos celebrando, logo vamos festejar a celebração do nascimento do Senhor Jesus. E essa preparação do Advento, ele requer de nós algumas mudanças, algumas coisas que nós precisamos mudar da nossa vida, cada vez mais para se aproximar e estar junto do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha uma boa semana a todos, que Deus abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê paz, que nós possamos realmente sentir a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Endireitai os seus caminhos, pois ele vem, e logo